Salve Maria, sou o servo missionário Roberto. Pedro foi o fundador da Igreja Católica? Não. O fundador da Igreja Católica, a Escritura mostra, a sola Escritura mostra que é Cristo, a pedra de ângulo, Efésios 2:20. 1 Coríntios 2:20, constitui primeiramente os apóstolos, que são as pedras que vão edificar a Igreja do Senhor. 1 Pedro 2:4-5. Pedra de ângulo, Cristo, as pedras que vai edificar a igreja, os apóstolos. Simples. Ponto final, tá na Escritura. Claro que os caras vão distorcer isso, né? Que é fundamento de Lutero. Foi fundada por Pedro. Ele ainda cita: Pedro, tu és pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja. E aí, professor, o certo seria nós termos uma só religião. Seria então a Igreja Católica fundada por Pedro, professor? É isso mesmo? Não, existe um equívoco, né, histórico e também teológico em dizer que Pedro, né, é a base, o fundamento da igreja. Se você ler a Bíblia, você vai perceber, telespectador, que o próprio Pedro não se considerava o fundamento da igreja. Sim, se você for ler a Bíblia com visão protestante, a Universal tem uma interpretação, a Assembleia tem outra interpretação, a Internacional da Graça tem outra interpretação, os Adventistas têm outra interpretação. Que interessante. Muito estranho. Porque tem mais de 400 milhões ou 50 milhões de denominação. Cada um professa o que acredita, o que diz que é respaldo bíblico e etc. Mas negativo, professor. Você está tentando provar uma coisa da sua cabeça, da invenção da sua fundadora, Ellen White. Então eu vou ler um texto e aí eu vou lhe explicar o que Cristo quis dizer em Mateus 16, ali, 18, 19, né? Então vamos ver primeiramente como que Pedro se considerava em relação à igreja. Vamos ver se Pedro entendeu Mateus 16, 19 como uma referência a ele sendo o fundamento da igreja. O próprio Pedro diz em 1 Pedro, capítulo 2, vamos ler aqui a partir do verso 6 o seguinte. Não, pastor. 4, 5 e 6 para você entender o contexto. Por que só o 6? Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, né, que é a pedra principal da construção, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Olha só a malícia desses protestantes adventistas, protestante porque é seita. Olha só, 1 Pedro, você pega 1 Pedro, vamos aqui. Olha só. Ah, mas servo Roberto, você pega tão pesado. Cara, os caras são falsos profetas, pô. Olha só, 1 Pedro, você pegar aqui, ó. Eu não preparo nada, meu irmão, meus vídeos, ó. 1 Pedro, ele citou os 6, ó. Por isso, lê-se na Escritura: eis que ponho em si uma pedra angular, escolhida, preciosa. Quem nela puser sua confiança, não serão confundidos, ó. Para vós, portanto, que tendes crido, cabe a honra, mas para os incrédulos, a pedra que os edificadores rejeitaram, tornou-se a pedra angular, uma pedra de tropeço, uma pedra de escândalo. Olha só. Mas você esqueceu o 4, você esqueceu o 5, você esqueceu o 6 também, pastor, para você entender o texto. Graças, você pegou esses dois textos aqui, mas mesmo assim destrói você, porque quem é essas pedras de tropeço que desprezaram? Os judeus. Quem são as pedras de tropeço nessa atualidade que despreza a igreja? Vocês. Protestante, fundamento de Lutero. É só,
1 Pedro 2, ó. Achegai-vos a ele, pedra viva, que os homens rejeitaram, mas escolhida, preciosa aos olhos de Deus. E quais outras pedras vivas vós também vos tornares? O material deste edifício espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer vítima espiritual, agrada a Deus, por Jesus Cristo. Agora vem o seu texto. Olha só. Quais outras pedras vós também se tornaram? Quem está falando com quem? Pedro está referindo a quem, meu querido? A pedra de ângulo, já sabemos que é Cristo, Efésios 2:20. E as pedras que vai edificar o ângulo. Quem são essas pedras? Tanto que tem sacerdote. E quem colocar sua confiança nessa igreja, olha só, não será confundido. Toma vergonha na cara, vocês pastores, pô. E vocês seguidores de pastores também. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes. Agora, se você for catar uma interpretação de outro pastor, já é outra coisa. Se você for catar um pastor dos mormons interpretando esse texto, já é outra interpretação. Se você catar o Edir Macedo citando esse texto, já é outra interpretação. Se você catar esses mestres, Lucas Bonzoli, Rafael Pablo, é outra interpretação. É isso que é a divisão. Negar a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, ela dá várias características e vários sinais para mostrar para você que é a verdadeira igreja. Tem Eucaristia, tem pastoreio, tem um fundador, tem um só Espírito, tem os corpos incorruptíveis, os mártires. Tem várias características para você entender qual é a verdadeira igreja. Mas vamos lá, né? Para o que também foram postos. E no versículo 6 de 1 Pedro 2, ele fala diretamente de Jesus Cristo. Então Pedro associa Jesus Cristo a esta pedra. Claro, a pedra de ângulo é Cristo. E as outras pedras também vós tornares para edificar esse edifício, que é a igreja. Que interessante. É simples entender isso. Que é o fundamento da nossa fé cristã. Paulo disse a mesma coisa, só que com outras palavras. Em 1 Coríntios, capítulo 3. Olha como eles se refutam eles mesmos. Você usa o próprio veneno contra eles mesmos. Olha só que Pedro vai falar. 1 Pedro 3:11, ó. Verso 11, Paulo disse: porque ninguém pode 1 lançar Coríntios, né? outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Se para Pedro a pedra angular da igreja era Cristo, e se para Paulo ninguém pode lançar outro fundamento que não seja Cristo, então ninguém tem o direito de interpretar Mateus 16:18 de uma maneira diferente da que Pedro... Vou encerrar esse vídeo porque eu não aguento, cara. Olha só. Serve para vocês, ó. Quanto a outro fundamento, ninguém pode pôr outro, diverso daqueles que já foi posto, Jesus Cristo. Ó. Segundo Coríntios 11, irão surgir pessoas que irão proclamar o Jesus diferente. Mateus 2:25, divisões. Então, o que está falando? Qual é o fundamento? Fundamento dos apóstolos, que tem um pastoreio. Não fundamento da Universal, fundamento da Triangular, fundamento do Adventista, fundamento desses seus seguidores aqui que ficam xingando na internet aí, meus vídeos. Simples, ó. Paulo está falando. Já colocaram outro fundamento. Quem colocou outro fundamento? Vocês que apostataram da fé. 1 Timóteo 4, 1 e 2. 2 Timóteo 4, 3 e 4. Os mestres que não suportaram a sã doutrina da salvação. Olha só que interessante. A Bíblia, ela não deixa brecha nenhuma. É uma só igreja. E ponto final. É um só espírito. É ponto final. É um só pastoreio. É uma só fé. É... Misericórdia, pô. Me ajuda aí, Senhor. Pelo amor de Deus, cada mestre... de Paulo interpretar. Em Mateus 16:18... Não. Segundo Pedro 20, interpretação pessoal é proibida. Quem interpreta esse texto é o magistério. Foi confiado ao magistério. Quem são os membros desse magistério? As colunas que tornaram para edificar a igreja. Segundo Coríntios 6:13. Os ministros aptos da nova aliança, que foi confiado a verdade. Efésios 3:10. A divina universidade deveria ser constituída pela igreja. Que igreja? Constituiu primeiramente os apóstolos. 1 Coríntios 2:28. Que igreja? Mateus 16:18. Que igreja? João 21:15. Pedro, apacenta meu cordeiro. Pedro, apacenta meu cordeiro. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Que igreja? Atos Apóstolos 2:42.
perseverava, eis na doutrina dos apóstolos. Que igreja? Atos dos Apóstolos 2, 10, Espírito Santo. Que igreja? Mateus 28, 21, Espírito Santo, assiste a igreja. Simples entender isso. Pedro fala, segundo Pedro 1, 20. Uso pessoal, interpretação pessoal é proibido. Bíblia está falando, já não pode colocar outro fundamento, qual já foi imposto. Cristo, cabeça da igreja, a igreja é o corpo místico de Cristo. E os apóstolos são as colunas que vão edificar esse corpo místico. Colossenses 18, Colossenses 2, 19, se você preferir. Timóteo 3, 15, coluna sustentada da verdade. Efésios 5, 25 ao 27, Maria amava a sua mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Para pensar toda glória, sem máximo, sem qualquer mais santa e repressível. Porque em Atos dos Apóstolos, vai falar de você, Atos dos Apóstolos 20, 28, ó. Olha só. 20 e 28, ó. Cuidai de vós mesmos, de todos os rebanhos, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastorear a igreja de Deus viva, que ele adquiriu com seu próprio sangue, ó. Sei que depois da minha partida, se introduzirão entre vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Mesmo dentre vós surgirão homens e hão de preferir doutrinas perversas, com o intuito de arrebater após si os discípulos. Olha só, dentro da igreja vão surgir hereges. Martinho Lutero, ele vem da onde, meu querido? Dentro da igreja. E fundou outro fundamento. Eu não sei, pô. Esses mestres, para mim, os mestres, misericórdia, pô. São mestres sem Espírito Santo, cara. Porque o Espírito Santo verdadeiro assiste a igreja. Então você serve Roberto, vocês servem católico, não tenha medo de defender sua fé, não tenha medo de pregar o evangelho, porque vocês são inspirados pelo verdadeiro Espírito Santo, com o magistério, a tradição da escritura unida, dissolúvel. Isso aqui é coisa da cabeça dele. Olha só. Mateus 16, 18. Sobre ti, Pedro, que é uma igreja, a minha igreja. E as portas do inferno jamais perversão contra ela. Simples entender isso. Professor. Eu poderia ser um professor também. Pelo amor de Deus, em vista disso aqui. Aí você cata os vídeos do Lucas Manzoli, é a mesma coisa. Você pega o vídeo do Rafael Pá, é a mesma ladainha, pô. 18 e 19, quando Cristo fala, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, é bem provável que Cristo esteja se referindo aqui à fé de Pedro. Com base nesta confissão de fé de Pedro, de que Cristo... E a fé de Pedro foi em quem? Em Cristo. Então nós temos que ter esse exemplo, profetizar essa fé que Pedro tem de reconhecer que Cristo é o Messias. E reconhecer que sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. É essa fé de edificar a igreja, o zelo pela igreja, o amor pela igreja. A revelação vem do Pai. Mateus 16, 16, 17. E dar-te-ei a chave de ligar e desligar a quem? Misericórdia, pô. Cristo era o Messias, Cristo construiria sobre esta base de fé a sua igreja. Ou seja, todos os crentes que vierem a participar desta igreja, assim como Pedro, teriam fé de que Jesus era o Messias e o Filho... Participar dessa igreja. Por que você não se converte e volta para essa igreja? Simples. De Deus. Agora, o fundamento não é Pedro e sua fé. O fundamento é a própria pessoa de Cristo, como o próprio Pedro reconhece em 1 Pedro 2, 5 a 8 e Paulo em 1 Coríntios 3, 11. Paulo também... O cara quer refutar, já saiu aqui, uns 2 versículos. Por quê? Sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. As apóstolos 2, perseverar ele na doutrina dos apóstolos. Efésios 2, 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pé de ângulo o Cristo. Quem sustenta todas essas pedras de edificar a igreja é a pedra de ângulo. Tanto que desce o Espírito Santo. João 16, 13. Vocês não falaram mais por si próprios, mas o Espírito Santo falará em você. E saiu para edificar a igreja. Atos dos Apóstolos 4, 8, Pedro cheio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que é o próprio Cristo. Atos Apóstolos 5, 15, 16, a sombra de Pedro curar, porque é a presença do Deus vivo sobre a vida de Pedro.
sobre esse pastoreio. E tanto em Lucas 22, 30, 31, Cristo roga para esse pastoreio, para Pedro não desfalecer diante desse ministério, diante de seus irmãos. Por isso que tem um magistério, tem um pastoreio. Porque Cristo quis assim, Cristo deixou registrado, pô. Cristo não, é Cristo, o Espírito Santo é Cristo, o Espírito Santo é Deus. Se o Espírito Santo estava suspirando os apóstolos a escrever, etc., tanto oral, depois escrita, o Espírito Santo é o próprio Cristo. Então, não queira mudar, meu irmão. É simples a palavra. Cristo não fundou denominações, seitas, divisões. Tanto que 1 Coríntios 10, Filipenses 2:2, fala unidade. A característica da catolicidade tem comunhão, tem doutrina, tem eucaristia, tem um pastoreio. Não é uma igrejinha bagunçada, assembleia, a universal, em briga entre si, meu querido. Simples, essa é a resposta a esses protestantes. Não só os adventistas, mas os seguidores deles e os protestantes, que é a mesma coisa, a mesma visão. Só muda a denominação, só muda a placa. Mas o conteúdo são o mesmo. Salve Maria, sou missionário Sérgio Roberto.